Obrigada, Senhor Jesus, pela Escola Bíblica Dominical, que venha se estender por esse culto, que Tu venhas receber, Senhor Jesus, com cheiro suave, que Tu venhas nos usar para o louvor da Tua glória, que em nome de Jesus, tudo que saia daqui, Senhor Jesus, seja, Senhor, de Ti para o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor Jesus, a direção, toma os louvores e a palavra. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para a pastora Alessandra abrir em Provérbios 10. Versículo 1, pastora. O filho sábio alegra seu pai. O filho tolo entristece sua mãe. Agora nós vamos lá para o Provérbio 16. 21. Versículo 21 ao 24, pastor. 16, 21. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Isso que eu deixo para os irmãos neste início de semana, né? Hoje é o primeiro dia da nossa semana e eu quero fazer uma oração com os irmãos pedindo isso, sabedoria em tudo que os irmãos venham fazer, assim como eu tenho pedido para mim. E eu gostaria que vocês meditassem no que significa ser sábio, né? Se colocarmos no dicionário. O sábio, ele faz escolhas certas, da boca do sábio saem palavras agradáveis, bondosas, né? E discernimento é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo ou efeito de distinguir com raciocínio sobre as coisas. Sensatez, equilíbrio, ponderação, prudência e precaução. Então, irmãos, eu meditando em Provérbios, né, e eu escutei uma pregação que eu achei tão maravilhoso que a pastora, ela falava assim: irmãos, se você viver a sua vida, a sua semana em Provérbios, você vai pecar bem menos, né? Você vai ser ponderado nas suas atitudes, nas suas palavras, seja dentro da sua casa, em primeiro lugar, né? É onde nós mostramos o nosso verdadeiro evangelho, né? E seja se estendendo para os nossos vizinhos, para o nosso trabalho, né? E assim vai, para a igreja, e assim nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que é o que nos dá a sabedoria, né? O discernimento de nos calar quando temos que calar e esperar, né? Ter aquele feeling de, não, agora eu posso falar. E eu queria orar com vocês, né, pedindo para que sejamos sábios, não somente nessa semana, mas por esse ano, que eu tenho certeza que Deus irá te proporcionar momentos maravilhosos e restaurar, né, andar com o Senhor com leveza. E para andar com Ele com leveza, nós temos que abrir mão de coisas, nos aquietar e deixar Ele nos guiar. Então vamos orar, feche seus olhos. Mais uma vez, Senhor, em Tua presença, Deus. Depois dessa palavra, Senhor, desse provérbio tão maravilhoso, escrito, Senhor, por Salomão, um homem sábio, Senhor, que viu tudo, teve toda a riqueza do mundo. E no final de tudo, ele viu que somente a Tua sabedoria, Senhor Jesus, poderia ser o maior presente dele, para a vida dele. E agora eu quero te pedir, Senhor, que se estenda, Senhor, ao Teu altar, Senhor Jesus, as Tuas mãos, e, Senhor, nos proporcione, Senhor, tomar atitudes com sabedoria, ser sábio, Senhor, agradar o Teu coração, como o filho sábio agrada o coração da sua mãe. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos ter calma, equilíbrio, ponderação em tudo que formos fazer.
Nós temos que ter discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pela tua igreja, Senhor, que eles venham receber de ti, Senhor, uma semana, Senhor Jesus, abençoada, que em nome de Jesus eles enfrentem aflições, mas com teu Espírito Santo, Senhor, fazendo, Senhor, com que eles andem em leveza na tua casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, ser conosco. Toma agora os louvores, Senhor, fica conosco, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, amém. Agora, aproveite o momento do louvor, a sua adoração para o Senhor. Como agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, entrego tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder
seja a glória a Deus, seja a glória a Deus, seja a glória por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra
toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. Eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, que toda a terra, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, irmãos. Agora vamos para o momento das ofertas, dízimos e ofertas. Queria deixar para a meditação da igreja Provérbios 11, pastora. Versículo 24. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Então aproveite esse momento, seja generoso na casa do Senhor, né? Porque a oferta e o dízimo não se estende só para a casa do Senhor, mas para os seus irmãos necessitados, né? E sabemos que os tempos estão difíceis, então use esse momento, que o Senhor venha falar ao seu coração. Glória a Deus. Pedir para Carolene orar pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua casa. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que é poder estar aqui, te servindo em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, te agradeço também pelos dízimos e ofertas aqui, Senhor, depositados no teu altar.
que esse dinheiro venha a ser usado com sabedoria para o teu reino, Pai. Dê, Senhor, sabedoria ao tesoureiro, ao pessoal que cuida dessa parte financeira, Pai, para que tudo venha a ser usado para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa aqueles que puderam dar e aqueles que não puderam, que o Senhor possa multiplicar também na dispensa deles, Senhor, para que eles possam abençoar cada vez mais a tua obra, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pastor, vai fazer algum anúncio? Culto, 16 horas. Também tem a reunião dos diáconos, 18 horas, e a reunião dos diáconos, 17 horas. Vou chamar o pregador dessa noite, irmão Alisson. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar pelo nosso irmão. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença te agradecemos, ó Pai. Agora essa parte, Senhor Jesus, da tua palavra, que tu venhas, Senhor, tomar a vida do Alisson, Senhor, que teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, que tu venhas falar com o teu povo, que tu queres, ó Pai, ser com ele, acalma, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha conduzir cada palavra, penetra no coração dele, Senhor, estamos aqui disponíveis para te escutar nesta manhã. Muito obrigada, Deus, amém. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez? Por favor, fechem seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, não anulando a oração da diaconisa Thelma, Senhor Deus. Pai, toma esse momento em tuas mãos. Tu sabes do meu coração, tu sabes do coração de cada um que está aqui, Senhor Deus. Pai, faça tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Deus. Que a tua palavra aqui ministrada entre e penetre no coração de cada um, Senhor Deus. O objetivo é somente esse, Pai. Que a tua palavra entre e mude vidas nesse local, nesse ambiente, nessa manhã, Pai. Toma tudo o que vai acontecer, Pai. Cada palavra que sairá da minha boca, Pai, que seja para exaltar o teu santo nome e para te glorificar, Senhor Deus. Toma os corações daqueles que estão aqui, Pai, que eles estejam abertos, Pai, dispostos, disponíveis para ouvir a tua palavra e entendê-la da melhor forma possível, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou aqui em cima com um temor absurdo de falar o que Deus colocou no meu coração aqui. Eu tinha visto já que eu pregaria hoje pela manhã, no dia 12, e o pastor colocou acertadamente a escala ali, né, bem antecipado, para todo mundo ver, para todo mundo ficar sabendo. Eu já sabia disso. E desde então eu venho orando sobre isso, para que o Senhor falasse comigo sobre o que Ele queria passar para a igreja. Não exatamente o que eu queria falar, o que eu achava que era o certo, ou o que a igreja acha que é o certo de receber, mas sim o que o Deus Todo-Poderoso quer falar nesse domingo de manhã. As pessoas que estão aqui, eu tenho a fé, a certeza no meu coração de que são as pessoas que precisam ouvir isso. Aqueles que não estão, glória a Deus, não sabemos o motivo pelo qual eles não estão aqui, mas eu acredito que aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela live, precisam dessa mensagem, e eu tenho que ter essa fé no meu coração, amém? Além disso, move muito o meu coração essa mensagem, porque é algo que o Senhor já vem tratando comigo há um certo tempo. Antes da palavra ir no coração de vocês, ela vem no coração da pessoa que está pregando. Ela bate no coração da pessoa que está passando a mensagem. Esse é o processo natural. Não pode ser, eu não vivo isso e depois eu vou pregar sobre isso. Não. A palavra entra em você, ela te move, ela te muda e depois ela é passada para a igreja. Esse é o processo certo do evangelho, da palavra de Deus. E Deus já tem falado isso comigo há muito tempo, sobre esse assunto em específico e sobre
o quanto isso é importante. Eu espero que vocês entendam o quanto isso é importante na manhã. Eu peço a atenção de vocês. Eu sei que talvez possa parecer uma palavra dura, de certo modo, mas é necessário que a gente se renda aos pés do Senhor e faça a vontade dEle. Amém? Bota aqui para mim, por favor, em João 1, versículo 1. O tema da mensagem é propósito e responsabilidade. Vamos ler a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pode passar. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Pode botar na Almeida, não tem problema não. Almeida, revista atualizada. Não tem problema não. Ele estava no princípio com Deus. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, precisa de pregação para isso aqui? Não precisa, né? Isso aqui é sensacional. Essa passagem é sensacional. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é ele? Jesus Cristo. Próximo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Próximo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz se sobressai nas trevas. A luz ganha foco nas trevas. É isso que João está falando aqui. Próximo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Próximo. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Para aí, por favor. Toda vez que você vê um para em qualquer texto, significa propósito, significa objetivo, significa finalidade. Joãozinho fez tal coisa para, em seguida vai falar qual era o objetivo dele. É isso que ele está falando aqui. Este veio como testemunha. Para que ele veio como testemunha? Para que testificasse a respeito da luz. Quem era a luz? Jesus Cristo. Ele veio como testemunha para quê? Testificar a respeito da luz. Com que objetivo? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Qual era o propósito de João Batista? Testificar a respeito da luz. Qual é o nosso propósito? Testificar a respeito da luz. Não tem nada mais importante do que isso nessa terra. Testificar a respeito da luz. Alisson, o que é testificar? Confirmar, reafirmar, assegurar. É isso que significa testificar. Então, para que João Batista veio? Ele veio para testificar que Cristo era a luz. Ele veio para confirmar, para reafirmar, para assegurar que Jesus Cristo era a luz. E esse é o nosso propósito. Próximo. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista era a luz, ele era o foco, ele era a primazia, ele era o objetivo? Não. Ele veio para que o objetivo, a primazia, aquele que merecia ser exaltado, fosse exaltado. Esse era o objetivo de João Batista. E, trazendo para nós, esse é o objetivo da igreja. Para que estamos aqui? Por que nós nascemos e para onde nós vamos e por que a gente vive da forma que a gente vive? Gente, é uma mensagem um pouco ruim. Você não veio para ter prazer. Você não veio para ser feliz. Eu sei que o mundo diz o contrário. O mundo diz, você veio para ter felicidade, você veio para ter prazer, conforto e alegria. Você veio para tudo isso. Só que a palavra diz, você não veio para isso. Você veio para testificar da luz. Esse é o propósito da sua vida. Não tem nada mais importante do que você testificar da luz. É claro que Deus quer que você seja feliz, que você tenha prazer, mas, em primeiro lugar,
você tem que testificar da luz. E às vezes, para isso, você não vai ter prazer. Você não vai ter conforto. O evangelho, o Everton já falou isso aqui várias vezes, o pastor Everton já falou isso aqui várias vezes, ele é de ponta cabeça. Porque enquanto o mundo prega que você tem que ser feliz, que você tem que ter o prazer, Deus diz, não. Você não veio para ter prazer, você não veio para ser feliz, você veio para testificar de mim. Você veio para falar de mim. Você veio para me glorificar. Foi para isso que você veio. E a igreja, quando eu digo a igreja, eu me coloco nessa posição, tá? Em primeiro lugar, a palavra bate em mim. A igreja muitas vezes quer o conforto. Eu sei que muitos aqui, e eu mesmo, em vários momentos da minha vida, vivo assim. Eu vivo em busca de sobreviver. Já repararam nisso? A gente trabalha, estuda, acorda, come, dorme. Às vezes a gente só quer sobreviver. A gente só quer simplesmente pegar e ter comida na mesa, dar comida para a nossa família, para os nossos filhos, e ajudar nossos parentes, e ter o mínimo de conforto num país difícil que é o nosso. E a gente está aqui, a gente vive nesse automático para isso. Só que eu digo, e a palavra diz que tem muito mais do que isso na vida de cada um. E não é, assim, querendo motivar. Na verdade, é pelo contrário. A sua motivação não tem que estar no seu prazer. Ela tem que estar naquilo que você veio para fazer. Você não veio para se realizar na terra. Não veio para ter todos os seus sonhos conquistados. Você veio para glorificar a Deus. Esse é o seu propósito. Então, se você tem alguma crise existencial sobre o seu propósito, pode anotar, o seu propósito é glorificar a Deus, e ponto final. Não tem nada mais importante do que isso. Ai, mas eu tenho um sonho. Tudo bem, você tem o seu sonho, mas a glorificação do Senhor tem que acontecer através desse sonho. Se não for isso, tchau. Esse sonho vai morrer e Deus não vai fazer acontecer. Pode ter certeza, se você é servo de Deus, se você é filho de Deus e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus sonhos que não forem para glorificar Ele vão morrer. Ai, mas eu tenho o sonho de morar nos Estados Unidos e de ser maravilhosamente bem sucedido lá. Tá bom, se não glorificar a Deus, o seu sonho não vai acontecer. Pode ter certeza do que eu estou falando. Isso aqui, eu não estou falando da minha cabeça, isso aqui é bíblico. Todas as pessoas que viveram a vontade de Deus, muitas delas perderam os sonhos. Não é porque Deus é mau, mas porque Deus se preocupa com a glória dele. E você também deveria se preocupar. O seu propósito aqui é se preocupar com a glória de Jesus. Esse é o seu propósito. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que não é uma palavra tão fácil assim, mas eu oro e peço para que o Senhor fale através do coração de vocês. Gente, e ao mesmo tempo em que é um propósito, também se torna uma responsabilidade. Por isso que eu botei esse tema, propósito e responsabilidade. O meu propósito, eu nasci para quê? Já se perguntou? A gente já se fez essa pergunta. A ciência se faz essa pergunta desde sempre. Para que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Nós nos fazemos essa pergunta, o mundo se faz essa pergunta, porque o mundo não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você realmente tem que ficar perdido. Porque você não sabe de onde você veio e nem para onde você vai. Agora, se você tem Cristo, você veio para testificar da luz. E digo mais, a testificação da luz é com a sua vida. Você tem que se preocupar com tudo na sua vida, para que o seu propósito seja alcançado, que é qual? Testificar, confirmar Jesus Cristo na sua vida. Você tem que ter um bom emprego, um bom trabalho, porque você tem que, quando você chegar naquela posição máxima, lá em cima você tem que virar e falar, foi Deus que me deu. Eu só estou aqui porque Deus me colocou. Ah, mas você é muito inteligente. Deus me dá sabedoria. Ah, mas você fala muito bem. Deus me deu a boa comunicação. É tudo para a glória de Deus. Você tem que ter uma família bem estruturada. Você tem que ter tempo com seus filhos, discipulá-los, ter tempo com a sua esposa, ter tempo com a sua família. E aí alguém olhar de fora e falar assim, nossa, sua família é muito funcional, a sua família é muito boa. Aí você fala, sim, porque tem Cristo na minha família. Porque Cristo está na minha família. É só porque Ele está na minha família que ela é desse jeito. Porque se Ele não tivesse, a minha família não seria assim. A minha família não seria dessa forma. A gente teria um monte de problema, talvez meu filho tivesse perdido, talvez eu não estivesse tão bem na relação com a minha esposa. Tudo envolve
isso. Você cuida do seu corpo para que, quando alguém falar com você e falar, nossa, você está com tantos anos e você consegue pegar tal peso, sim, é para a glória de Deus. Foi Deus que me deu saúde, foi Deus que me fez chegar até aqui. Tudo na sua vida é como se fossem tentáculos, eu vejo dessa forma, como se fossem tentáculos. Cristo é o centro, tudo tem que apontar para Ele de uma forma ou de outra, você querendo ou não. E isso, para quem realmente serve Deus, para quem realmente acredita nisso, para quem realmente quer estar submetido à vontade do Pai, isso vai acontecer. Como eu já preguei aqui uma outra vez, para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que realmente querem fazer a vontade dEle, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque se você quer fazer a vontade de Deus, não tem outra opção senão obedecer à vontade de Deus, senão você vai sofrer. Amém? Aí, além disso, eu gostaria de falar da responsabilidade que nós temos, porque o propósito, né? Se você tinha essa crise, você não tem mais, porque agora você tem, tá, eu estou aqui para testificar de Deus, eu estou aqui para glorificar a Deus, esse é meu propósito. Ao mesmo tempo que vem o propósito, vem a responsabilidade. Aí eu vou citar aqui a passagem do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade, porque na verdade, no momento em que você entende que você é filho de Deus, você fala, cara, peraí, eu estou aqui para isso, logo eu tenho que fazer isso. É uma consequência direta, o seu propósito se torna a sua responsabilidade. Vamos ler, por favor, vamos ler em Coríntios, 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, versículo 9. Vocês entenderam o que eu estou falando. Lembra, qual é o nosso propósito? Testificar da luz. Agora vamos falar da responsabilidade. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para um povo. E o povo, vou dar um contexto aqui, o povo ficava falando, não, nós somos de Apolo. Aí a outra parte do povo, não, nós somos de Paulo, porque Paulo fazia umas coisas, os dois pregavam o evangelho. Paulo fazia umas coisas, Apolo fazia outras. Aí tinha uma divisão. Alguns chegavam e falavam, não, nós somos de Paulo, nós somos seguidores de Paulo. Aí os outros, não, nós somos seguidores de Apolo, Apolo é melhor. Ficava essa rixa ridícula. Aí Paulo dá um contexto e fala aquela famosa frase que diz, Paulo planta, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, somente Deus. É isso que ele faz no final das contas. E aí ele chega nessa célebre frase aqui, que é, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos cooperadores de Deus. O que significa isso? Já orou, Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, não é o nosso reino, é o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu te pergunto, como é que é no céu? No céu tem briga? No céu tem fofoca? No céu tem dissimulação? No céu tem homicídio? No céu tem estupro? No céu tem doença? No céu tem injustiça? No céu não tem nada disso. E nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sendo que no céu não tem nada disso. No céu não tem nada disso. Então, se você juntar, pensa comigo um pouco, se você juntar o Pai Nosso com cooperadores de Deus, você entende que a sua missão é trazer o reino para a terra. Essa é a sua missão. É a sua responsabilidade, melhor dizendo, a sua responsabilidade é trazer o reino para a terra. Nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus. Sabe o que significa lavoura? Lavoura é a preparação do campo para germinar. Isso que significa lavoura. Nós somos cooperadores, lavoura e edifício de Deus. Então, se você ora, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a vontade dele que acontece no céu,
tem que acontecer na terra, e nós somos o quê? Cooperadores disso. Nós nos empenhamos, nos esforçamos para que a vontade de Deus aconteça na terra, assim como é no céu. Essa é a principal responsabilidade do cristão. Ele tem que ter isso dentro dele como motivação diária. Cara, eu tenho que trazer o reino para a terra. Não importa, o meu propósito é glorificar a Deus, e eu tenho que trazer esse reino para a terra. Gente, por favor, entendam o que eu estou dizendo aqui. Tudo que você faz tem que ser pensado para a glória de Deus. Tudo. Não tem alternativa se você é cristão, se você é filho de Deus. Não tem. Você vai mudar de trabalho, pense, aquela mudança vai glorificar a Deus? Você está trazendo um reino para a terra? Sim ou não? Ah, mas eu só quero mais conforto. E daí? O que importa o seu conforto nesse caso? Não importa. Às vezes você está doido para se mudar. Eu sou doido para sair de Anchieta. Sou doido para sair do Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da violência. E acredito que qualquer pessoa aqui sensata quer fugir disso também. Porém, e se Deus quer me usar aqui? E se Deus quer fazer algo através da minha família aqui? E aí? Aí eu vou mudar a minha trajetória visando o meu conforto. Só que, lembra do propósito? O propósito não é ter conforto. O propósito é glorificar a Deus, é testificar da luz. Então, quando você tem esse propósito em mente, você muda a sua vida começa a ser dirigida de uma forma diferente. Não importa se você não queria ter filho, agora que você é filho de Deus, se Deus fala que você tem que ter, você vai ter. Ah, mas vai ser cansativo. Tenha o bendito do filho. Não importa, nada importa. Qual é a nossa responsabilidade? Somos cooperadores de Deus. Significa que o reino, de alguma forma, tem que ser trazido para a terra. Essa é a mensagem mais importante. Esse é o principal, esse é o alicerce do Evangelho. Você aceita Cristo, você é salvo. E agora? O que você faz com a salvação? Aceitei Cristo, vou para o céu. Agora é só esperar eu morrer para ir para o céu. Agora eu vou esperar o caminho natural da vida, eu vou ter aqui o meu emprego, o meu salário, eu vou ter um filho, talvez dois, né, porque as coisas estão difíceis, e aí eu vou lá e vou fazer alguma coisinha, eu vou fazer uma viagem ou outra, quando chegar lá na minha idade certa eu vou morrer, eu vou para o céu. Olha que vida medíocre. Tenham medo dessa vida medíocre, tenham medo disso, porque Deus tem muito mais para nós, muito mais. Ele nos chama de cooperadores. Ele precisa? Não se engane, ele não precisa, a obra vai ser finalizada, está escrito em Apocalipse, o inimigo já está vencido, para a glória de Deus, a serpente já teve sua cabeça pisada, acabou, já está escrito, já aconteceu, já é decretado, mas ele te chama para isso aqui, cooperador, seja cooperador do reino de Deus na terra. Ele te chama para isso, aqui, não tem nada mais importante do que você ser um cooperador de Deus nessa terra. Quando você entende, o meu propósito é glorificar a Deus, é testificar de Jesus, e aí você fala, qual é a minha responsabilidade agora? É cooperar com o reino de Deus, é ser lavoura de Deus. A lavoura é o preparo do campo, para a colheita, para a germinação, para a agricultura de forma geral, para isso que serve a lavoura. Esse é o conceito de lavoura, e nós somos lavoura. E vocês estão vendo que eu estou usando Bíblia aqui, eu não estou fugindo ou usando coisas da minha cabeça, é Cristo, é palavra de Deus. E Jesus diz que não sairá e nem entrará um tio da palavra antes que se cumpra, certo? De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Bota para mim, para a gente confirmar essa mensagem, em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não tem nada mais importante que isso. E ele fala, sejam
colaboradores de Deus. O que um colaborador faz numa empresa? Ele ajuda no crescimento da empresa. Já parou para pensar? Você que é funcionário aí, CLT, você é colaborador. O colaborador, ele ajuda a empresa a crescer. Ele faz uma função específica e a empresa melhora. Ele cumpre o papel dele e a empresa se mantém, ela melhora. Isso é um colaborador. Nós somos colaboradores de algo muito maior, de algo grandioso, de uma coisa que eu não consigo nem pôr em palavras, porque eu mesmo não sei o tamanho disso. Vocês têm noção de que nós somos colaboradores do reino do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós somos colaboradores desse reino, cara. Preste atenção nisso, entenda essa mensagem. Você tem um papel de ajudar o Deus Todo-Poderoso. A obra já está feita, o caminho já está pavimentado. Ele chama, me ajuda aqui nisso, por favor, faz dessa forma, faz desse jeito aqui, faça dessa forma, eu preciso disso, me ajuda aqui. Ele está montando o caminho, cara, e você vai perder esse caminho. Você é chamado para ser colaborador do reino, você é a lavoura de Deus. Você não tem noção, não há empresa, não há reino, não há nada, não há país, não há governança, nada maior do que o reino de Deus. Não tem nada mais grandioso do que isso na face da terra. Não tem. Não tem. Então não se esqueça da sua responsabilidade de se curvar e falar: eu quero cooperar com o reino de Deus. Não importa o que aconteça com a minha vida, o meu propósito não é ser feliz. Eu sei que é duro, não é ser feliz, mas Senhor, eu quero colaborar com esse reino. Se eu tiver que passar noites em claro, se eu tiver que ser difamado, se eu tiver que sofrer tortura, se eu tiver que passar tudo de ruim, eu vou passar, porque eu quero ser cooperador do reino. É muito fácil orar o Pai Nosso, mas o Pai Nosso é uma oração que, se você olhar o que está escrito, é grandioso. Venha o teu reino. Você está chamando o reino de Deus para a terra. Faça a tua vontade, na terra como é no céu. Bota para mim, por favor, em 1 Coríntios 10, 31. Mais uma passagem que reafirma o que eu estou falando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa qualquer. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que isso significa, gente? Que o seu chamado é isso aqui, é fazer tudo para a glória de Deus. Não importa, você pode estar passando por um momento ruim, no emprego que você não gosta, no local que você não quer morar, tudo bem, corra atrás, faça a sua parte, estude, trabalhe, faça o que tiver que ser feito. Porém, na sua vida, tenha isso aqui, ó. Isso aqui. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode não estar no emprego que você quer. Pode ser um saco, você pode ganhar pouco e pegar 3 horas de transporte público. Mas o que você faz? Você faz tudo para a glória de Deus. Tudo. Isso aqui não é um mandamento, mas é uma ordenança. Mandamento é diferente de ordenança. Amém? Isso aqui é uma ordenança. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Bota aqui para mim, por favor, em Mateus 12, versículo 43. Então, nós entendemos nosso propósito, que é glorificar a Deus e testificar da luz. Esse é o nosso propósito. Entendemos a nossa responsabilidade, que é cooperar com o reino de Deus. Então, nosso propósito junta com a nossa responsabilidade. Perceba que as coisas se juntam. No momento em que você faz a sua responsabilidade, o seu propósito também está sendo cumprido.
Amém? Porque se eu coopero com o reino de Deus, eu estou testificando de Jesus. Se eu testifico de Jesus, eu estou cooperando com o reino de Deus. Então, uma coisa leva a outra. Amém? E aí, olha que legal isso aqui. Isso aqui, na minha Bíblia, está escrito assim, na minha Bíblia não, perdão, no celular, quando você vai ler, ele divide, né, ele bota meio que assuntos para cada parte da Bíblia que vai falar. Aí aqui está assim, na Bíblia do celular, a estratégia de Satanás. Para essa passagem aqui, Jesus falando da estratégia de Satanás. Aí olha o que Jesus fala. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, uma pessoa com um espírito imundo dentro dela, o espírito sai e anda por aí, ele fica vagando, procurando para entrar em outro local, porém não encontra. Próximo. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, olha só, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O demônio sai, ele está dentro de você, alguém pega, em nome de Jesus, sai, aí o demônio sai, saiu fora, saiu correndo, desesperado, com medo do nome de Jesus, ele saiu, e aí, ele procura outras coisas, ele não acha, ele volta para o mesmo corpo e encontra esse corpo vazio, limpo, arrumado. Próximo. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que isso significa, gente? O que isso significa? Que isso aqui é uma verdade espiritual, tá? Está falando aqui, deu o exemplo do corpo, que o espírito sai do corpo, mas isso aqui é uma verdade espiritual no mundo, para todas as coisas. Significa que não existe vácuo. Um espaço nunca fica vazio. O que era aqui antes, nesse edifício? Era um banco. Era alguma coisa, era um banco. O banco saiu, entrou o quê? Uma igreja, para a glória de Deus. Mais uma igreja em Anchieta, glória a Deus por isso. Poderia ser um baile, poderia ser, sei lá, uma escola, poderia ser uma creche. Não existe vácuo, não tem vácuo, não tem. Todo lugar em que não é ocupado pelo bem, é ocupado pelo mal, não tem escapatória. E aí, quando você entende que não existe vácuo, você olha para a igreja e pensa, onde a igreja está? A igreja está dentro da igreja. A igreja só quer ficar dentro da igreja. É mais confortável ficar dentro da igreja. Na igreja você não é julgado, na igreja você não tem perseguição, na igreja não acontece nada com você de ruim. Na igreja você é consolado, você recebe palavra de conforto e tudo mais. Só que você não entende esse princípio, que se você não for, o espírito maligno vai. Se você não for, o mundo vai. Aí o cristão reclama, ai, mas a saúde está tão ruim. Quantos dos médicos são cristãos? Quantos? Quantos médicos são realmente cristãos? Quantos dos médicos têm noção da responsabilidade dele de cooperador do reino? Não tem, porque se tivesse de verdade, o SUS estaria uma maravilha. Vocês entendem que o cristão é uma bomba dentro de qualquer local? Um cristão verdadeiro, tá? Um cristão que se dedica, um cristão que lê, um cristão que ora, um cristão que quer fazer a vontade de Deus. Essa pessoa, ela é uma bomba em qualquer local. E é isso que está dizendo aqui. Se o cristão não entrar, o mundo vai entrar. Você reclama que o SUS está uma bosta. Desculpe o termo. Você reclama que o SUS está horrível. Você faz alguma coisa pelo SUS? Você se dedica a mudar alguma coisa? Você não se dedica, vai continuar horrível, porque o mundo jaz do maligno. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Logo, vai continuar piorando, e você vai continuar pedindo para Deus te levar, porque você não aguenta mais, sendo que você não entendeu que você tem que cooperar, para que as coisas melhorem, cooperar para trazer o reino. Deus gosta, por exemplo, da fila do SUS? Alguém acha que Deus gosta disso?
Deus gosta das filas para fazer cirurgia? Pessoas necessitando, e aí chega um político e passa na frente de todo mundo? Deus gosta disso? Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Tu acha que no céu é assim? É óbvio que não, gente. Só que o seu papel é mudar isso, ou pelo menos tentar mudar isso. Esse é o seu papel. Se você não tem isso enraizado dentro de você, tenha parte dessa mensagem. O cristão que não ocupa um local, esse local será ocupado pelo mundo. Tenha certeza. Se você reclama da educação, sim, a educação está horrível. Está. Quantos cristãos são professores? Quantos trabalham no Ministério da Educação? Nós ficamos presos à igreja. Muitas vezes, não porque nós escolhemos isso deliberadamente, mas porque nós nos entregamos ao conforto. Porque é mais fácil ficar aqui, ter um trabalho qualquer, viver minha vida e morrer aos 85 anos, com a minha esposa e 3 filhos, e meus netos. É mais fácil. É muito fácil, gente. É fácil. Seguir o curso natural da vida é mole. Em algum momento você vai morrer de morte natural ou de alguma doença. Acabou. É isso. Esse é o curso. Só que você esquece que você tem uma responsabilidade, que é cooperar com o reino de Deus. E você se esquece também que se você não ocupar, vai ser ocupado. Como está escrito aqui, não existe vácuo. A gente ora, Senhor, por favor, Senhor Deus, mude o governo. Mude, por favor, mude o governo. Faça a sua obra. Tira esse espírito de corrupção que está aqui. Tira esse espírito de corrupção que existe no Brasil. Aí Deus vai e tira. Pum. Tira o espírito sai. Só que ninguém ocupa. Não tem um espírito de Deus ocupando. Você acha que vai vir Jesus e vai ocupar o STF? Não, não vai. Não vai ter isso, gente, não vai. Você tem que ocupar. O cristão tem que ocupar. O cristão é a luz. Ele não é a verdadeira luz. A verdadeira luz é Cristo. Mas ele é a luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Se vocês não ocuparem, meu filho, o mundo vai ocupar. Aí Deus tira o espírito, pum. Aí depois de um tempo você repara, alguns anos, você fala, caraca, está pior do que antes. A gente orou e Deus não fez nada. Deus não fez nada? Deus tirou o espírito. Só que não entrou um espírito bom. Não entrou o espírito de Deus. O que vai acontecer? Consequentemente, vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitando ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É isso que acontece com uma pessoa e com todas as esferas da sociedade. Você ora, Senhor, eu não aguento mais, a justiça desse Brasil é tão ruim, tem tanta corrupção, é tanta mentira, a lei se quebra na própria lei, os juízes não se entendem, é tudo uma bagunça. Sim, é uma bagunça, o mundo jaz do maligno, o diabo é o príncipe deste mundo. Se você orar para tirar, Deus vai tirar, mas vai ter que entrar alguma coisa no local. Se não entrar, vai ser pior, vai ser muito pior. Está escrito aqui, ó, não estou inventando, vai ser pior, isso é uma verdade espiritual. Se o cristão não ocupar as esferas da sociedade, cada vez pior a sociedade vai ficando. Não tem escapatória, não tem para onde você fugir. Eu sei que é duro, você não gostaria de estar ouvindo uma mensagem dessa no domingo de manhã, mas é isso. Se você que é professor, não se posicionar como um professor cristão na sua escola, a sua escola vai ser mais uma que daqui a pouco está ensinando sexo para as crianças. É simples, gente. Não tem para onde correr. Você acha que o mundo vai melhorar? O mundo vai se tornar bom? O mundo vai ficar interessante? Ele vai cumprir algum princípio? Não vai. O mundo cada vez mais vai ser pior. Qual é o nosso papel? Cooperar com Deus, para que ele seja menos pior, até que Jesus venha. Esse é o papel. Se você, militar, vou dar o exemplo aqui, do Sérgio está aqui, se você militar não se posicionar, o exército vai continuar sendo do jeito que ele é, cara. Não tem jeito. É fácil eu chegar e falar, não, eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui na minha. Tudo bem, você tem todo o direito, cara, mas você não está cooperando com o reino de Deus. Não está, me desculpa, isso é palavra. E é aquilo, quando você não ocupa, alguém ocupa.
e o que vai ocupar provavelmente vai ser um espírito maligno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Isso é muito profundo. Isso daqui é essencial. O cristão não pode ficar nas quatro paredes da igreja. É legal, é bonito, mas ele tem que se posicionar fora dela. No seu trabalho, onde você está. A Thelma é farmacêutica, lembrei aqui agora, obrigado Espírito Santo, que eu lembrei de mais um exemplo para dar. Se ela não se posiciona na área dela, você acha que quem vai se posicionar, gente? Por que que os prêmios Nobel da Paz, o prêmio de ciências, o prêmio de medicina, o prêmio de melhor ator, vai tudo para pessoas que não acreditam em Deus? Por quê? Por que será? Porque elas se posicionam, elas se dedicam a isso. Então não importa a sua vontade. Você tem que cooperar com o reino de Deus e ocupar espaços na sociedade, cara. Ocupe os espaços, ocupe aquela brecha. Se tem algo de errado na igreja, tente resolver aquela coisa de errado na igreja. Se tem algo que não está dando certo, vai lá e faz você. Vai lá e conversa para tentar resolver, cara. Porque isso é o evangelho. Você tem que tentar entrar, tentar fazer o que Deus está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa. Ele faz alguma coisa na igreja batista apacentando vidas. Aí sempre tem um que fica sentado, adorando, não fazendo nada. Aí tem um que prega, que está tentando levar alguma mensagem. Aí tem alguém que ninguém está vendo, que está limpando tudo lá atrás. Que ninguém está vendo, mas ele está tendo a mesma importância para Deus. Aí tem uns que não estão nem aí para a hora do Brasil, que nem ligam para nada. Está acontecendo um monte de coisa, guerra espiritual, e não sei o que, e não sei o que lá, e a pessoa está vegetando, porque ela não entende a palavra, ela não entende no que ela se meteu, ela não entende que ela não nasceu para ficar parada, sentada e esperando os prazeres virem. Ela não nasceu para isso, ela nasceu para glorificar a Deus, e essa glorificação exige esforço. Paulo fala, sejam cooperadores de Deus. Ah, mas eu vou ter problema. Tenha problemas para a glória de Deus. Por favor, entendam isso. Não importa o seu sentimento, não importa o seu prazer, o que importa é a glória de Deus. E se você não ocupar, um espírito maligno vai ocupar esse espaço. Entende isso em nome de Jesus. Se você é confeiteiro e você não faz o melhor trabalho do mundo e não fala de Jesus para aquelas pessoas, alguém vai fazer um trabalho melhor do que o seu e vai falar de Satanás para elas. E essas pessoas vão ser perdidas, porque você não fez a sua parte. É simples. Se você é nutricionista e você não tem um consultório para a glória de Deus, e você não ocupa espaço, e você não estuda, e você não produz ciência, e você não faz nada, sabe quem vai ganhar o prêmio? O mundo. O mundo vai falar dos tipos da beleza, o mundo vai querer médicos que fazem transplante de órgão genital. O mundo vai querer isso, cara. O mundo vai querer isso, e você tem que estar do outro lado, na linha de frente, batalhando, lutando, porque não, seja feita assim na terra como é no céu, que venha o teu reino, faça a tua vontade, porque Cristo está em mim, e Ele tem que fazer alguma coisa através da minha vida. Esse é o propósito máximo. Não tem como você ficar parado, você ficar querendo que as coisas aconteçam, que o mundo melhore, que tudo seja lindo e belo. Ah, Jesus, volta logo. Não volta, espera mais um pouco, porque eu quero cooperar com o teu reino, eu quero fazer alguma coisa para a glória do teu santo nome. Entendam essa mensagem, entendam que é muito mais do que você vir e sentar nas cadeiras, e os jovens não fazerem sexo antes do casamento, e simplesmente cuidar dos seus filhos. É muito mais do que isso. Entende isso de uma vez por todas. O evangelho exige mais, e ele é mais, ele é maior, ele é grandioso, é maior do que tudo que você já viu. A Bíblia diz que o evangelho é como se fosse um tesouro, que quando a pessoa acha, ela não quer saber de mais nada, ela vende tudo, compra e esconde, porque ela quer aquilo para ela. Não importa, nada mais importa quando você entende que você veio para testificar de Deus, e que você tem que ser cooperador. Você tem que cooperar, e é isso que diz na palavra: ocupe os espaços, não fique parado. O ministério de louvor está ruim, seja você o que vai aprender violão e vai tocar. Simples. Ai, mas eu não gosto do modelo da escola bíblica. Então para sua cabeça no seu sofá, pensa no modelo melhor e traz para o pastor. Faz alguma coisa.
muda alguma coisa, se mexe, move, faz alguma coisa para a glória de Deus, meu filho. Usa a tua cabeça. Deus te deu um cérebro com milhões de neurônios para você usar, para você fazer algo, e Deus exige que você faça algo. No momento que você se torna filho dele, ele fala, sejam cooperadores do reino. Ele diz isso, e ele fala, orai dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se tem algo na sociedade, e se Deus te move para isso, vá mudar isso. Não seja omisso, não seja fraco, não seja uma pessoa que vai só viver a sua vidinha e vai morrer aos 75 anos de alguma doença aleatória que veio. Não seja essa pessoa, seja um cooperador do reino. Seja alguém que faz a diferença de alguma forma. Os pastores abdicaram da vida deles para estar aqui, para eu estar aqui em cima hoje, para o Everton estar dando a escola bíblica aqui, para que o reino de Deus fosse manifestado na vida das pessoas. Só que isso não precisa ser só dessa forma que eles fizeram. Isso é de todas as formas. Isso é com todas as carreiras, com todas as profissões. Se o evangelho não entrar na medicina, vai ser cada vez pior. Que está escrito. Se o evangelho não entrar no marketing, vai ser cada vez pior, porque está escrito. Se o evangelho não entrar na justiça, vai ser cada vez pior, porque está escrito. Não espere mudança do mundo. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Bota, por favor, para a gente encerrar, em Colossenses 1,16. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Colossenses 1,16. Reflita nessa mensagem, por favor. Reflita nessa mensagem de manhã, anote, reveja a mensagem se possível. Faça alguma coisa. Mande essa mensagem para alguém. Isso aqui não veio da minha cabeça, eu não estava afim de falar sobre isso. Não era algo que, vou lá, vou subir no domingo, dia 12 de manhã e vou falar sobre isso. Não, gente, pelo amor de Deus, gente. Entendo, isso aqui é Deus falando, através de uma pessoa qualquer, podia ser qualquer outra pessoa aqui, qualquer outra pessoa, não importa, mas faça alguma coisa para a glória de Deus, faça alguma coisa para a obra do Senhor Jesus. Por favor, não seja omisso e covarde, não seja. Deus vai te cobrar disso, em todos os aspectos da sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, com os seus filhos, na sua saúde, em tudo, Ele vai te cobrar, porque Ele te chamou para ser cooperador do reino, Ele te deu as instruções, Ele falou como que teria que ser, e você não fez, então Ele vai te cobrar, tenha certeza. E eu sempre falo isso, sempre digo isso, e vou continuar dizendo, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ser repreendida por Deus. Não tem nada pior. Você pode ser repreendido por homens, pode ser repreendido por governos, pode ser repreendido pela sua mãe, pelo seu pai, filho, o que for, mas não tem nada pior do que Deus te cobrar. Nada pior nesse mundo do que Deus virar e falar para você: eu te mandei fazer e você não fez, eu te dei os talentos e você não usou, cara. Lembra da passagem dos 10 talentos? Ele dá talento para um, dá talento para outro, dá talento para o outro. O terceiro não faz nada com aquele talento. E Jesus simplesmente lança ele fora e tira o que é dele e dá para outro. É isso que acontece com a mensagem. É isso que acontece com a palavra. Então, assuma a sua responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Vamos ler aqui Colossenses 1,16 para encerrar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo, sejam tronos, sejam assim soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele quem? Jesus. Nada mais importa. O seu prazer não é o principal, ele é secundário. Aceite essa verdade. Aceite que você vai ter que fazer alguma coisa para mudar.
Aceite que você tem um papel de cooperador do reino. Aceite que você tem que testificar da luz. Aceite que a sua vida, se não for endireitada, vai ser cobrada por Deus. Se você se omitir, Deus vai cobrar. Vai cobrar, pode ter certeza absoluta. Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos, por favor. Senhor Deus eterno Pai. Senhor Deus. Pai, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então que o Senhor dê o crescimento nessa manhã. Que o Senhor faça essa palavra entrar no coração de cada um que está aqui. Que essa palavra venha penetrar, mudar vidas, restaurar famílias, edificar lares, mudar nações, mudar trajetórias, para a honra e glória do Teu santo nome, que é para isso que estamos aqui, Senhor Deus. Reconhecemos que estamos aqui só para isso e nada mais. Não há nada mais importante do que Te glorificar, do que Te exaltar. Entendemos também que somos chamados para o Teu reino, para colaborar com Ele. O Seu Filho nos disse para orarmos dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Seu Filho nos mandou orar assim. Seu Filho que é Senhor, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Seu Filho que é grandioso e que é o nosso Senhor. Então, Pai, que tudo que foi falado aqui, que de alguma forma, Pai, o Senhor mude corações, o Senhor mude vidas, Pai, em nome de Jesus. A palavra, ela foi lançada, Deus, o Senhor sabe que ela foi lançada, que ela penetre e germine a 30, a 60 e a 100 por um no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Por favor, Senhor Deus, não deixe que as pessoas não entendam, não deixe que um espírito de distração tire a mensagem do coração delas, nada disso, Senhor Deus, nada, nada. Faça a Tua vontade, Deus, assim na terra como é no céu, em nome de Jesus, amém. Agradeço pela oportunidade. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Com esses montes Fique de pé em nome ao de meu Jesus. redor, Tu és a minha muralha. Quero perguntar uma coisa para A você. perfeição Não me responda. da criação. Vale a pena ser cristão? Manifesta Não me o teu responda. esplendor. Responda para você mesmo. Todo som, toda cor. Gálatas 2, versículo seja 20, louvor diz: ao Rei já não vivo da mais eu, glória. mas Cristo vive. Quem é esse Rei Deixa da glória? Cristo viver O Senhor na sua dos vida. exércitos. Entregue a sua vida a Cristo. Poderoso É. nas batalhas. Aleluia. Ele é o Rei da glória. Você pode dizer que você é uma lavoura de Deus? Você pode dizer que é um edifício de Deus? O teu convite Se diz você que há um lugar pra está mim. em cima do muro, está na hora de você descer para o lado de Cristo, porque o muro também faz parte sai algo bom. do diabo. O que dizer da obra Levanta-se. terminada?
esse prazer que tu O Senhor está te chamando. em mim, me dá prazer em te deixar. Se eu tivesse pregado essa mensagem, meu tempo é talvez hoje, alguém ia dizer: não está longe. isso é uma carapuça. O dia que será pra Mas a sempre. palavra de Deus é viva e Quem eficaz. é esse É como uma Rei faca, da uma glória? espada de dois gumes, O Senhor que penetra dos a alma e espírito, exércitos, e que faz a divisão poderoso da carne e do nas espírito. batalhas. Oh. Ele é o Rei da sempre glória. foi e sempre será. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Você foi chamado para um propósito. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome Ele virá. e nos chama Sempre pra agora. mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece Volte a sua mente, pelo o nome seu coração. e nos chama Volte pra pra Cristo. mostrar Ele é o seu Senhor. o caminho de volta pra Ele. Chamado. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O Senhor nos chamou com um propósito. Ninguém aceitou Jesus para ficar sentado, olhando para o tempo passar. O Senhor te chamou com um propósito. O Senhor te chamou para um propósito. Em Gênesis diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, ou conforme a nossa semelhança. E hoje, falando sobre isso, um propósito foi lançado, um propósito foi feito. O pecado só entrou no mundo porque o propósito foi corrompido, porque Deus falou para o homem: não coma, não faça. Mas o homem corrompeu-se e foi lá e fez o que Deus disse para ele não fazer. Muitas das vezes nós sofremos afrontas, problemas, lutas, porque nós corrompemos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu também disse lá na sala que o próprio Jesus se fez carne. João 1, onde foi lido, lá estava eu dizendo sobre isso, que o verbo se fez carne. Jesus deixou sua glória e habitou entre nós para mostrar para nós que nós podemos vencer todas as coisas, todos os problemas. Eu também disse lá naquela sala para 2 pessoas, porque eu acho isso importante dizer, falar, explicar. Exposição. Jesus foi exposto. Jesus foi exposto. Foi exposto por mim e por você. Exposto ao ridículo, à tristeza, à angústia, à amargura, a sofrer na própria carne. E nós não damos valor a isso. Ele disse: eu vou. Jesus poderia, na hora que Pilatos falou para ele: olha para mim, sou eu que estou falando contigo. Jesus estava com a sua cabeça baixa.
E ali ele estava orando, com certeza, buscando a presença do Pai para não pecar, para não cair. E ele disse: olha para mim, eu tenho o poder de te dar vida, eu tenho o poder de mandar te matar. E Jesus levanta a sua cabeça e olha para ele e diz: nenhum poder veio sobre o homem que não viesse de Deus. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã? Para nós tomarmos uma posição. Tome uma posição na sua vida. Ah, pastor, eu não queria ouvir isso não. Eu também não. Muitas pessoas poderiam estar aqui. Estava falando lá também. Fui dormir às 3h30 da manhã. Um problema que eu tenho na minha saúde. Mas eu estou aqui. Pastor, esse é problema teu. Glória a Deus. Eu me coloco a posição que eu tenho que me colocar. Muitas das vezes as pessoas não entendem que a cobrança do pastor é uma, mas a de Deus é outra. Senhor nosso Deus, não a nós, não a nós, não a nós, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, como a tua palavra diz, que o Senhor é que convence o homem, o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor encarecidamente, nós rogamos, nós intercedemos, nós pedimos que o Senhor possa convencer, Pai, convencer a nós, convencer-nos de que nós temos que fazer aquilo que é o que o Senhor colocou para nós fazermos. E que nós possamos entender, Pai, que nada sob pressão vai dar certo, nada sob pressão vai ser bom. Mas o Senhor disse, Senhor Jesus, o Senhor disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e segue-me. Senhor, eu estou aqui, estou disposto a negar a mim mesmo, estou disposto, Senhor, a fazer a tua vontade, exposto ao ridículo, exposto às falácias, às mentiras. O Senhor foi exposto, e o Senhor mostrou para nós que nós poderíamos passar por isso e de cabeça erguida, porque o Senhor também disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, que o mundo nos escarneça, que o mundo faça coisas que nos entristeça, mas que nós venhamos agradar o seu coração, que nós venhamos agradar o Senhor, Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ainda tem, Senhor, olhado para nós e nos dito: eu te amo, eu te amo. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Leva a nossa mente cativa à sua obediência, e que todo mal caia por terra, que todo pensamento contrário caia por terra, que toda obra do diabo contra esse ministério, contra essa igreja, contra essas famílias, as famílias, Senhor, as famílias, atinge as famílias. Espírito Santo, envia os seus anjos, vá, Pai, é um pedido, não é uma ordem. Quem sou eu para ordenar? Mas é um pedido. Vá às famílias, convença os filhos, coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que haja, Senhor, entendimento nas famílias. Bendito é o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor promoveu aqui hoje, porque não fomos nós, com certeza,
Não fomos nós, somos pequeninos, somos pecadores, redimidos pelo sangue do Senhor lá na cruz do Calvário. Obrigado pelo sacrifício vicário, por o Senhor se entregar por nós. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Traz responsabilidade, Senhor, a nós, que o Senhor mesmo possa estar ministrando aos nossos corações. Obrigado por tudo. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, as doces consolações que se espalham por todo Israel de Deus, por todo o mundo, por essa igreja, por essas famílias representadas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe. Às 18 horas o culto, viu?